Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Salmo no capítulo 18, versículo 30, diz assim: Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete, ele é como um escudo para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus, somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege onde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar e me põe a salvo nas montanhas. Ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Tu, ó Senhor Deus, me deste o escudo que salva a minha vida. O teu cuidado me tem feito prosperar e o teu poder me tem me sustentado. Tu não tens deixado que os meus inimigos me peguem e eu não caí nenhuma vez. Então, olha o que o salmista diz aqui. E aqui no Salmo 19, no versículo 7 até o 10, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino, São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Então, olha o que diz aqui, deixa eu ler aqui para você no versículo 11. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. Eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. O que eu quero frisar aqui para você? Que sobre a perfeição de Deus, como Deus é perfeito. Eu recebi um vídeo que me chamou muita atenção. Eu estava escutando ele, depois nós vamos ver sobre a pressa. Aonde ele falava que a pressa é inimiga da perfeição. A perfeição é Deus. Então, se a gente agir precipitadamente, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós não somos perfeitos. Mas nós não podemos nos apressar nas coisas. Por isso que a palavra fala que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, preocupados, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por quê? A pressa, quando a pessoa ela age precipitadamente, ela peca, ela acaba errando, ela faz uma escolha errada. Aqui, quando eu estava pesquisando sobre a palavra perfeição, ela significa retidão, excelência, virtuosidade. Deus derrama pureza, verdade, justiça, santidade, bondade e amor. Isso é ser perfeitíssimo. Significa ser completo, inteiro ou plenamente desenvolvido, que atingiu uma meta final. Jesus nos convida a nos esforçarmos por esse tipo de perfeição. E somente Ele pode nos ajudar a alcançá-la no final. Então a palavra fala muitas vezes sobre agir precipitadamente, aonde a palavra diz que aquele que se precipita em impor as mãos sobre alguém está errado.
Eu não posso agir precipitadamente. Eu preciso seguir a instrução do Senhor. Olha o que disse aqui. Este Deus faz tudo perfeito e cumpre o que promete. Ele é como um escudo para os que o procuram e para os que procuram a sua proteção. O Senhor é o único Deus. Somente Deus é a nossa rocha. Ele é o Deus que me dá forças e me protege aonde quer que eu vá. Ele não me deixa tropeçar, ou seja, somente Deus nos dá forças. A palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para a luta, para a batalha, para a peleja. Ele nos dá a arma, a direção, a palavra, como vencer aquela batalha, como vencer aquela situação. Por quê? Toda vez que os soldados vão para a guerra, ninguém chega lá bombardeando tudo, não. Eles têm uma estratégia de guerra. Primeiro eles analisam o terreno onde eles vão, eles analisam o inimigo que eles vão enfrentar. Eles não chegam lá assim, despreparados. Então ninguém chega lá precipitadamente, metralhando para tudo que é lado. Todos têm um alvo, todos têm um objetivo. Então, nós precisamos acalmar o nosso coração, ter mansidão, paciência, gente. Isso são fruto do Espírito. Amor, fé, bondade, temperança, mansidão, domínio próprio, paciência. Isso vem de Deus. Deus, ele não se precipitou em nada. Jesus nasceu, cresceu, passou por todas as etapas do seu crescimento aqui. Deus teve que esperar ali, depois que Jesus completou 33 anos, né? 30 anos ali, né? Jesus saiu, porque ele pregou o evangelho por 3 anos, né? Depois Jesus foi crucificado. Então, para você ver que ele teve um preparo, ele também teve que ter paciência, aprendeu o ofício do José, que era ser carpinteiro. Ele foi aprendendo primeiro. Ele passou por todas as etapas para depois ele ir lá, ser batizado, ser cheio do Espírito, ir para o deserto. Então Deus, ele não pula etapas. E hoje, como nós vemos isso? As crianças, elas estão pulando as etapas das suas vidas. Crianças que, ao invés de serem infantis na idade que deve ser, brincar como que deve brincar, as crianças, elas estão se tornando mini adultos. Meninas querem andar de batom como adultas. Não é um batom, perfume da mãe, uma bolsa. Mini adultos. Muitas crianças estão atropelando as fases da sua infância. É raro você ver uma criança brincar com o que ela deve brincar na idade dela. Hoje, com 12 anos, 10 anos, você não vê mais uma menina brincando de boneca como nós brincávamos na nossa época. Não. Hoje nossa, elas são mocinhas já. Porque hoje as crianças, elas estão muito expostas, né, a redes sociais, a muita informação. As crianças estão sobrecarregadas. O cérebro delas está processando mais do que deveria para a idade delas. E isso está desencadeando algumas coisas que às vezes médicos hoje, eles olham para as crianças, tem TDAH, tem TDA, tem autismo, tem isso. E às vezes nem é isso. É de tanto que a criança desenvolveu, apressou-se. Ela se precipitou. Então nós precisamos cuidar, vigiar isso na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Nós precisamos não agir precipitadamente. Nós também. Nós não podemos pular as etapas, as fases da nossa vida. O nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual
como ser humano. São etapas, são fases. E nós não podemos pular isso. Um exemplo, se eu cheguei numa igreja hoje, eu não posso chegar lá na igreja querendo pregar no lugar do pastor. Não tem fundamento isso. Por quê? Eu preciso primeiro aprender a doutrina da igreja, o funcionamento da igreja, orar como membro, buscar, começar a servir. Primeiro são etapas dos ministérios. Primeiro a gente começa servindo, limpando a igreja, varrendo, trabalhando na escola de crianças, e assim a gente vai evangelizando, no louvor. Depois, né, aqueles que têm o dom, o chamado, né, para cantar, para louvar, para tocar, enfim, eu não posso me precipitar. Eu vou devagarinho. E é quando Deus quiser, não é quando eu quero. Deus não faz nada que não seja de acordo com a sua vontade, porque a palavra diz que o tempo de Deus não é igual ao nosso. Um dia para o Senhor equivale a 1000 anos. Não se esqueça disso. Deus não age precipitadamente. Ele teve que esperar Jesus crescer, passar por todas as fases do crescimento humano, até que ele se batizasse, até que ele foi para o deserto, até que ele foi tentado. Depois Jesus saiu dali e foi fazer o seu ministério. Ele ficou 3 anos pregando, libertando, curando, abençoando vidas, pregando o arrependimento, a salvação para aquelas pessoas. Jesus curou todos os que foram até ele. Então nós precisamos ir até ele. Não tem atalho. O único caminho é Jesus. Não adianta as pessoas quererem pagar promessa, querer comprar alguma coisa. Não adianta. Deus não se deixa escarnecer e só existe um mediador entre nós e Deus, Jesus, e mais ninguém. Não adianta as pessoas se enganarem. Por que Jesus, quando ele foi curar o Lázaro, depois de 4 dias, ele não foi na hora que ele recebeu a notícia, ele não saiu correndo desesperadamente, ele disse, essa doença não é para a morte. Lázaro morreu, foi enterrado, né? Não era enterrado, eles colocavam dentro de uma gruta, vamos dizer assim, fechava-se uma pedra, os sepulcros antigamente, né? Naquela época. Aí, quando Jesus chegou, ele disse, não, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Jesus, quando chegou lá, a irmã dele disse, Senhor, se tu tivesse vindo antes, e ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Tudo é possível o que? Crer. Foi o que Jesus falou para a irmã de Lázaro. Quando ele chegou lá, aonde Lázaro estava sepultado, Jesus chorou, a palavra diz. Mas sabe por que Jesus chorou ali? Porque Jesus viu tamanha incredulidade, aonde as pessoas foram atrás de Jesus, de curiosos. Quando Jesus ele olhou para o céu e disse, Pai, eu sei que tu sempre me ouves, tirai a pedra, Lázaro, sai para fora. Jesus não se precipitou, ele chegou no momento certo. Então é assim que Deus trabalha. Não é quando eu e quando você queremos, é na hora que ele decidiu, é agora. Agora eu vou dar um milagre para ele, agora eu vou mandar o anjo lá descer com a bênção para ela. É assim que Deus trabalha. Não adianta nós nos precipitarmos. Nós vamos tropeçar. A pressa é inimiga da perfeição. Deus é perfeito. Só Ele é perfeito. E através de Jesus nós vamos nos moldando, a palavra vai nos libertando. Olha o que diz aqui. Deixa eu só achar aqui para você. Em João 8:31 diz assim: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus mandamentos, aos meus ensinamentos,
serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha o que Jesus disse para eles aqui. Se vocês, né? Então, Jesus disse para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Crente, todo mundo se diz crente, mas discípulo é aquele que segue os ensinamentos de Cristo. Cristão, já diz cristão, parecido com Cristo. Isso, a perfeição, nós só vamos encontrar, nós só vamos obtê-la se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo e sermos seus discípulos. Somente sendo seus discípulos. E conhecerão a verdade vos libertará. É a palavra que vai nos limpando, é a palavra que vai nos moldando, que vai nos aperfeiçoando, nos transformando. A nossa mente é transformada, renovada, mudamos o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Se nós éramos apressados, hoje nós não seremos mais. Se nós agíamos precipitadamente, hoje nós não vamos nos precipitar mais. Se nós éramos ansiosos, hoje eu lanço para ele. Deixo ele cuidar de mim para que eu não erre, para que eu não peque, para que eu não me desespere. A preocupação, ela vem para te tirar do foco. As coisas que se levantam ao nosso redor é para fazer a nossa fé esmorecer, para que você murmure, para que você reclame, para que você vive se queixando, para que você perca a bênção. É isso que o diabo faz, resumidamente. Então, se disse Jesus, para os que creram nele, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos. Então, nós só vamos ser discípulos se nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Cristo. Ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem é que falou isso? Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Cuida minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se ofendeu. Ficou triste quando Jesus perguntou, mas ele negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu amo. Então, cuida minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Jesus queria ouvir da boca de Pedro se realmente ali Pedro se tornou um discípulo. Depois que Pedro passou por todo aquele processo, ele aprendeu que não era mais para ele voltar a pescar, voltar para trás. Pedro aprendeu ali que quando ele estava andando sobre as águas, que ele não pode tirar os olhos de Jesus, se ele sentir o vento, ele vai afundar. Então Pedro, ele era um homem que ele se precipitava. Quando Jesus foi preso, quando Jesus estava no Getsemane, quando Judas deu um beijo no rosto de Jesus e disse, aquele que eu beijar, aquele é Jesus, o Cristo. Ele foi lá, deu um beijinho no rosto de Jesus, vieram os soldados para prendê-lo. Pedro pegou uma espada e na orelha de Malcos cortou a orelha fora. Jesus foi lá e colocou de volta no lugar e disse, Pedro, não é assim. Então nós não podemos agir precipitadamente, nem lá na morte de Jesus. Jesus não precisava ter botado a orelha do homem no lugar, mas não era daquela forma, não era assim. Então Pedro precisou ser trabalhado para que ele pudesse ser aquele homem que foi cheio do Espírito e que quando pregou, mais de 3.000 pessoas se converteram na primeira pregação de um homem indouto.
Por quê? Porque ele aprendeu a ser discípulo, ele aprendeu a seguir os ensinamentos de Jesus e ele conheceu a verdade e a verdade o libertou daquelas coisas. E é só assim que nós vamos alcançar a perfeição. Sede santos, porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. E é só através de Jesus que nós somos purificados, santificados, vivificados através da palavra. É ela que nos liberta. Ele é o verbo vivo, Jesus é a própria palavra, então nós precisamos seguir os seus ensinamentos. Nós não podemos ser apressados, angustiados, ansiosos, desesperados. Isso não é de Deus. Desespero. Não. Lembra daquele devocional que eu fiz da Sunamita? A Sunamita não se desesperou. Ela foi até o homem de Deus. Tá bem com teu filho? Tá bem com teu marido? Tá bem com teu filho? Tudo vai bem. E o filho estava morto em cima de uma cama. E o profeta, ele viu que tinha algo errado. Mas ela não saiu se escabelando, gritando, estrada fora. Meu filho morreu, olha aí, eu não te pedi um filho, olha aí, não. Porque o desespero dela não ia reverter aquela situação. O desespero não ia trazer o filho dela de volta. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a paz que excede todo entendimento vem dele. Ele nos dá a paz como o mundo não dá. Você já viu aquela pessoa que pode estar desmoronando tudo lá fora e ela está lá em paz, tranquila, porque ela sabe quem é o Deus que ela serve. Ela sabe quem é o Jesus que ela aceitou um dia. Ela sabe quem é aquele que guia a vida dela, quem é que mora dentro dela. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquela pessoa tem paz no momento de morte, de guerra. Aquela pessoa está em paz no momento de abandono, de rejeição. Ela tem paz porque ela sabe que ela tem um pai, ela tem um Deus que cuida dela. Pode uma galinha, né? Como diz a palavra lá, que Jesus queria acolher o povo como uma galinha, cuidar, colocar debaixo das suas asas, e o povo não quis. E o que a palavra diz? Pode uma mãe que amamenta esquecer o seu filho, abandonar o seu filho, mas Deus jamais faz isso com a gente. Então, não se sinta mais rejeitado e abandonado. Você é filho, você é filha, Deus cuida de você. Aceite a paternidade do Senhor. Conheça essa verdade. Deixa essa verdade te purificar. Deixa essa verdade transformar a tua vida. Aceite a paternidade de Deus. Se um dia o teu pai foi embora, o teu pai te deixou por algum motivo, abandonou a tua família, abandonou a tua mãe, e a tua mãe ficou sozinha ali com você, não odeie ele. As pessoas dão o que elas têm. Algo aconteceu, ele teve motivos, aconteceu algo, mas não condene. Abençoe, perdoe e aceite a paternidade dele. Deixa ele cuidar de você. Deixa o pai te acolher. Deixa o pai te pegar no colo. Libere perdão para o teu pai, para tua mãe, para aquela pessoa que um dia te feriu, te rejeitou, te abandonou. Eles estavam passando por situações que nós não temos entendimento muitas vezes. Tem pessoas que são fechadas, não contam, a gente não sabe. Às vezes a gente vai saber coisas através de um parente, de uma pessoa, né, de um vizinho, de alguém que morava perto. A gente fica sabendo o que realmente aconteceu. Mas liberte-se disso. Liberte-se das amarras. Liberte-se dessas coisas. Pedro, ele estava preso a 2 soldados na prisão. Pedro, quando as algemas se desprenderam dele e dos soldados, quando ele ficou livre, a porta se abriu. A porta da cadeia se abriu para que ele saísse. Mas enquanto você está
preso em algo, ou em alguém, ou em uma situação, a porta não se abre. Então, se você estiver preso no teu passado, na mágoa, na rejeição, no abandono, na culpa, a porta não vai se abrir. Você não vai conseguir viver os planos de Deus para a tua vida. Então, se liberte das amarras que estão te prendendo. Não se precipite mais, pare de se desesperar, de dizer, meu Deus, quanto tempo mais eu vou ter que esperar? Senhor, eu não aguento mais isso. Meu Deus, eu não aguento mais essa situação. Não é assim que as coisas vão acontecer. Daniel, quando estava no cativeiro babilônico, ele orou pelo povo, pelo pecado do povo, ele pediu perdão a Deus pelo pecado do povo, pelo pecado dos seus antepassados, pelo pecado da família dele. E ele ficou ali. Ele colocou o coração dele a buscar a Deus naquele momento. E o anjo veio, ele esperou 21 dias porque o anjo estava preso e Daniel ali fez uma consagração. Ele não quis se contaminar com os manjares do rei. Ele comeu frutas, legumes e verduras naquele período. 21 dias ele estava esperando e ele se esperar mais. O anjo veio porque o arcanjo Miguel veio, soltou ele da onde ele estava, da região celestial onde ele estava preso, porque Satanás não queria perder a procuração que tinha nas mãos contra o povo de Israel e contra a família do Daniel. Só que aquilo foi anulado quando Daniel pediu perdão, e a palavra diz, Daniel, desde o momento que você se voltou a buscar a Deus, o Senhor respondeu a tua oração, ele me enviou, mas eu fiquei preso assim, assim, assim. O anjo começou a contar para o Daniel, mas Deus ouviu a tua oração. Então Deus, ele ouve a tua oração. Daniel ficou esperando a resposta, sem desespero, orando 3 vezes por dia. Daniel orava. Quantas vezes você ora? Quantos minutos você ora? Quanto tempo você tira para buscar Deus? O nosso dia a dia é uma correria. A gente corre para tudo. É como se faltasse algumas horinhas. Mas nós precisamos tirar o tempo necessário para buscar o Senhor. Não podemos nos apressar em fazer as coisas, sair correndo. A gente precisa se apressar sim, mas para buscar Deus. Buscar enquanto me pode achar, enquanto você pode achar. Então que o Espírito Santo ele venha falar mais ao teu coração, que ele venha ministrar ao teu coração, que o Espírito Santo venha te dar a calma, a mansidão, domínio próprio, são os frutos dele. Busque por isso. Diga, Senhor, tira isso de mim. Ah, mas esteja preparado, porque você vai se deparar com situações para você se irar, para você perder a calma, para você perder a paciência, o domínio. Quando vir aquela situação, morde a língua, fica quieto, não fala. É ali que Deus vai te moldar. Nada vai ser assim, ó. Não. Tudo é no tempo certo. Eu preciso reconhecer, Senhor, tira isso de mim. Eu sou ansioso. Senhor, eu me apresso, eu não posso ser assim. Me ajuda. Me ajuda. Peça ajuda do Senhor. É só através de Jesus que nós vamos alcançar a santidade, a salvação, a perfeição. Até o fim. Não pense não. Que você fez um esforço, aconteceu algo aí na tua vida e você parou por aí. Não. Isso é até o fim. Até o fim nós temos que buscar ser santos porque Ele é santo. Manter as nossas vestes brancas, alvas como a neve, purificadas todos os dias. Discípulos. Crente tem um monte de gente por aí que diz que é crente. Todo mundo que crê em alguma coisa é crente. Mas aquele que verdadeiramente aceitou a Cristo tem que ser o seu discípulo, discípula do Senhor. Guardar os seus ensinamentos, seguir, Jesus disse aqui. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. É o próprio Jesus que disse isso aqui, não fui eu. É Jesus que diz isso para mim e para você.
Seja discípulo. Discípulo verdadeiro. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Senhor, que estão ouvindo esta palavra. Que a pressa seja extinta da vida delas. Que elas aprendam a não ser mais precipitadas. Que elas aprendam, Senhor, a ter os frutos do Espírito na sua vida, mansidão, domínio próprio, Pai. Que elas aprendam a ter o controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as palavras que saem da sua boca, para que elas verdadeiramente sejam abençoadas, santificadas, para que nós possamos ser moldados e aperfeiçoados através da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.